Olá, meus caros. Aqui mais um comentário sobre o slide das aulas. E dessa vez vamos tratar da crise de 1929, que aconteceu nos Estados Unidos da América, decorrente da crise de superprodução capitalista. Uma crise considerada cíclica, porque de tempos em tempos ela vai acontecer. Esta crise, dois momentos. O primeiro momento, quando a economia dos Estados Unidos, por conta da conjuntura da Primeira Guerra Mundial, encontrava-se numa fase de desenvolvimento, visto que a guerra aconteceu na Europa. Nesse período de desenvolvimento, os Estados Unidos tinham um quadro que era mais ou menos no início da guerra de ser devedor da Europa, em torno de 3 bilhões de dólares. No final da guerra, os Estados Unidos haviam invertido essa posição, se tornando credor da Europa, em 13 bilhões de dólares. As razões para essa mudança de panorama econômico é que a guerra deixou um saldo de grandes prejuízos para a Europa. Boa parte do seu parque industrial passou a ser orientado para a produção da indústria bélica e parte também da produção agrícola veio à ruína. Lembremos que essa guerra foi uma guerra disputada em campos abertos. Os Estados Unidos, durante a guerra, emprestava capitais tanto para os seus aliados quanto para os seus adversários. E essa relação foi o que produziu, dentro da sociedade norte-americana, uma fase de prosperidade que foi chamada de American Way of Life, ou seja, um estilo de vida tendo como referência o consumismo, né? Principalmente de produtos industrializados. Consumia-se de tudo: televisores, rádio, secadores de cabelo, automóveis. Este último, o grande bem do sonho de todo americano, a produção da indústria automobilística, a Ford, que foi essa grande empresa, né, que teve um aumento de mais de 20 milhões de automóveis somente nessa década, e que era um bem de consumo que representava o auge dessa sociedade, inclusive com uma demanda pelo aumento do consumo de petróleo, outra indústria que se beneficiou bastante nesse período. Aliás, se pudéssemos falar na força desse desenvolvimento americano, teríamos aí que destacar a indústria automobilística, a indústria bélica e o setor bancário, que se beneficiava desses empréstimos e dos lucros que não paravam de crescer nesse período. Porém, se pensarmos que essa década ela teve no início um desmonte, principalmente na medida em que a economia da Europa se recuperava. E do ponto de vista do mercado interno, o modelo de desenvolvimento era assentado numa profunda desigualdade social. Pensemos que os salários nos Estados Unidos eram muito baixos, eram praticamente para recompor as demandas básicas de uma família trabalhadora, que, aliás, tinha uma renda per capita em torno de 100 dólares
uma renda anual. E se fosse numa zona mais desenvolvida, numa região mais desenvolvida, essa renda poderia chegar a $400. Uma renda anual. Voltando para fazer uma pequena comparação, o automóvel modelo T, ele custava $670. Então veja que o trabalho por um ano de uma família numa zona urbana, ainda assim, estava abaixo do valor de um automóvel. Na medida em que a Europa se recuperava e dependia cada vez menos das importações americanas, seria necessário um redimensionamento dessa indústria, ou seja, diminuir a oferta da produção. Mas os americanos estavam vivendo um quadro de euforia. E a base dessa sociedade que não percebia o que estava acontecendo do ponto de vista da distorção, da queda da produção industrial, era que boa parte dos capitalistas investiam seus capitais no setor especulativo. E esse setor especulativo, que era a bolsa de valores, tá? As empresas deixavam de praticamente investir no setor produtivo para um setor que é considerado especulativo. Porque esta bolsa, ela tem uma lógica, que é a lógica que nem sempre corresponde à realidade do valor das ações. Podemos ter empresas que estejam em condições muito ruins, mas que através dos seus balancetes manipulados podem revelar uma situação ilusória para o investidor. Vejamos nesse quadro da direita como se configurou a chamada crise cíclica do capitalismo. A superprodução significa dizer que existem mais mercadorias do que consumidores. E uma das formas de reduzir essa produção é cortando a mão de obra, ou seja, diminuindo a quantidade de trabalhadores. Isto vai se dar através do desemprego, uma nova realidade, colocando na rua uma massa significativa de consumidores que, uma vez desempregado, não terão condições de consumir. Logo, a superprodução irá aumentar. A queda no consumo levará a esse ciclo de superprodução, que por sua vez gerará mais desemprego, que gerará menos consumo, e esse círculo é exatamente o ciclo que se chama de um processo de recessão, inicialmente, e depois de depressão. Vejam vocês que o rebaixamento dos salários nem sempre significava rebaixamento dos lucros, porque boa parte desses capitais conquistados no período anterior eram canalizados para o setor especulativo. E eis que surge dois gráficos para que possamos observar. O primeiro, a especulação na Bolsa de Valores de Nova York no período de 25 a 1933, que seria importante se destacar nessa linha do tempo, aproximadamente entre 28 e 29, o pico dos investimentos na Bolsa e, a partir de 1929, a queda progressiva, que seria mais ou menos o momento onde os investidores acordaram no pesadelo e perceberam que boa parte dos papéis estavam com a sua queda livre, valendo cada vez menos. Por outro lado, perceba que a produção industrial ela foi também diminuindo na medida em que praticamente aumentava-se a especulação, caía a produção industrial, chegando no seu ponto mínimo
aproximadamente em 1932. Uma economia em crise como esta era uma economia que revelava cada vez mais a superprodução de alimentos. Veja que os campos de produção na Europa voltavam a se recuperar. Vai acontecer a superprodução industrial, já vimos o incremento das mercadorias, que também não vão encontrar mercado. Portanto, se não encontram mercados, muitas delas fecharam, abriram falência, juntamente com os bancos também. Foram mais ou menos 8.000 instituições bancárias, em torno também desse número as instituições industriais, e com isso o desemprego em massa se tornou um dos maiores vistos no período, cerca de 14 milhões aproximadamente de desempregados nos Estados Unidos. A Bolsa de Nova York, que foi esse marco temporal, né? O craque, a quebra da Bolsa de Nova York, mas destaco que não se estuda a queda da Bolsa pela sua consequência, ou seja, aquilo que acontece em 1929, é preciso que verifiquemos as razões do período anterior, tá? As causas. 1929 foi o momento do estouro da boiada. E, obviamente, com esse quadro, aconteceu o colapso do comércio internacional, visto que os Estados Unidos era a grande potência do ponto de vista da economia mundial, né? Uma das características que vimos foi que após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se desponta no mundo como a grande economia, né? Adquire inclusive um status de potência mundial. E algumas cenas para ilustrar essa crise de contornos sociais profundas. Essa cena em Wall Street, que é o centro financeiro, né, dos Estados Unidos, Nova York, as filas quilométricas de desempregados para conseguir um prato de sopa, destacando-se que muitos que perderam muitos recursos vieram a se suicidar, né? Suicídio, perda de condição de subsistência, de manutenção das suas famílias. Aqui você vê as filas de desempregados, né, tentando arrumar colocação naquilo que restou do parque industrial. Fila nas portas dos bancos, os bancos que perderam a credibilidade de remuneração, né, dos investimentos, e certamente muitos deles perderam parte do que estava aplicado. A quebradeira foi muito grande no setor bancário, no setor financeiro. E aqui nós temos as pessoas que sequer encontravam condição de abrigo. São os homeless, os sem-teto, né? Muitos deles constituídos por imigrantes que foram outrora construir o sonho de fazer a América. É evidente que não há nenhum mal que seja eterno, e no caso dos Estados Unidos, nós tivemos uma solução, uma saída, que foi um acordo considerado a grande criatividade no sentido de apontar caminhos, que foi o New Deal, tá certo? Um acordo, um pacto social firmado no contexto da crise. Mas é bom que se diga que este grande político que se encontra na foto à direita, Franklin Delano Roosevelt, que era democrata de base política do Partido Democrata e que se caracterizaria esse partido por soluções heterodoxas, ou seja, criativas, para tentar resolver situações que o próprio liberalismo foi incapaz de resolver. Todos os governantes, durante a crise, testaram a receita clássica do laissez-faire, ou seja, tentar deixar que o próprio mercado resolvesse a situação das desigualdades. Mas eis que
Roosevelt adotou medidas completamente estranhas àquilo que se esperava no cenário capitalista, a começar pela intervenção do Estado na economia. Uma medida heterodoxa, né, pouco popular, que levaria à concessão de empréstimos aos fazendeiros do setor agrário, tá, para que recuperassem, pudessem investir no seu parque industrial, no seu parque tecnológico, né, comprando maquinários, podendo retomar a produtividade, mas dessa vez muitos setores que quebraram poderiam agora pensar em retomar suas atividades. Da mesma forma que os preços que subiam desenfreadamente foram tabelados, né? Uma prática também bastante polêmica, mas era preciso conter a especulação de alguns setores sobre produtos básicos. Aumento dos salários dos operários. Imaginar que numa fase de crise os operários receberiam um aumento, né, o que significaria mais despesas para os patrões. Mas qual a tendência? É que trabalhadores com salários maiores pudessem voltar a ter o seu poder de compra. A redução da jornada de trabalho foi uma outra medida importante, porque visava garantir mais postos de trabalho. Ou seja, trabalhadores com a jornada menor, esse tempo que eles deixavam de trabalhar poderia ser ocupado por um desempregado que estivesse fora do mercado. E a legalização dos sindicatos como uma instituição capaz de negociar melhores salários. E foi nessa época, tá, uma época de crise, que os trabalhadores norte-americanos conquistaram a sua previdência social, tá, o direito à aposentadoria. Portanto, no conjunto dessas medidas, nós temos aí um aspecto que revela uma intervenção do Estado na economia e, mais do que isso, a criação de um estado de bem-estar social, o chamado welfare state. Tá? Algumas medidas no New Deal certamente foram contestadas pela oposição, considerando inclusive que ela feria o princípio da propriedade e da liberdade, né, do lucro da própria situação do investidor, né? Mas foi um programa que saiu vitorioso e esta crise, em pouco tempo, ela conseguiu fazer com que os Estados Unidos saíssem da situação de queda da renda para a recuperação em pouco tempo. Tá? Vejamos que em 1929, nesse recorte temporal, em 88, que era a renda nacional em bilhões de dólares, ela cai para o patamar mínimo em 34 e ela volta a se recuperar, chegando no período da guerra praticamente com uma situação estabilizada. Falo da Segunda Guerra Mundial porque a Primeira Guerra foi uma situação que, pela forma com que foi concluída, deixou uma conjuntura que viria a gerar mais uma guerra. Portanto, a continuação desse contexto veremos com o próximo assunto.